O que você faria se sua última mensagem fosse interceptada por algo que não deveria estar ouvindo? Agosto de 1985. O cheiro úmido da terra amazônica ainda grudava na pele quando o Dr. Álvaro Pires de Mendonça checou pela última vez o equipamento de rádio. Aos 47 anos, o geógrafo da Universidade Federal do Pará tinha o cabelo grisalho sempre despenteado e as mãos manchadas de terra vermelha, marcas de quem dedicara a vida a decifrar os segredos enterrados na maior floresta do mundo. A expedição ao rio Jutaí não era como as outras. 3 pilotos de monomotor haviam relatado formações rochosas incomuns na região oeste do Amazonas, próximo à fronteira com o Peru. Inscrições que pareciam antigas, diziam. Símbolos que não se encaixavam em nenhuma cultura conhecida da região. Professor, o senhor tem certeza disso? Perguntara Carlos, seu assistente de pesquisa, enquanto carregavam as últimas caixas de suprimentos no barco de alumínio. O rapaz de 24 anos estava na primeira expedição longa e não conseguia esconder o nervosismo. Carlos, em 30 anos de selva, aprendi que certeza é luxo que a Amazônia não oferece, respondeu Álvaro, ajustando o rádio portátil. Mas os relatos são consistentes demais para ignorar. A equipe era pequena. Além de Álvaro e Carlos, havia Joaquim, guia ribeirinho experiente, que conhecia cada curva do Jutaí, e Marina, jovem fotógrafa documentarista contratada pela universidade. 4 pessoas carregando equipamento para 2 semanas na mata. O som do motor de popa ecoava entre as árvores gigantescas enquanto navegavam rio acima. Marina fotografava tudo. Os reflexos dourados na água escura, os pássaros que cruzavam o céu como pontos coloridos, as raízes entrelaçadas que pareciam formar rostos na penumbra da floresta. A mata está quieta demais, murmurou Joaquim no 5º dia, mexendo o café preto numa caneca de metal amassada. 30 anos aqui dentro, nunca vi bicho se esconder assim. Álvaro parou de escrever no caderno de campo e ergueu a cabeça. Era verdade. Nos últimos 2 dias, quase não ouviram macacos, araras ou mesmo o zumbido constante dos insetos, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Talvez seja temporal se formando, sugeriu Marina, limpando a lente da câmera. O ar está carregado. No 9º dia, encontraram, não exatamente o que procuravam, mas algo que fez Álvaro ficar em silêncio por longos minutos, apenas observando. A formação rochosa emergia do chão da floresta como um altar natural. Pedras escuras dispostas em círculos concêntricos, cobertas por uma vegetação diferente do resto da mata. As folhas ali tinham um tom esverdeado, quase azulado, e tocá-las causava uma sensação estranha, como se a pele formigasse. Isso não está em nenhum mapa, sussurrou Carlos, folheando os levantamentos topográficos. Álvaro ligou o rádio e ajustou a frequência. O canal da base em Manaus estava limpo, mas havia algo mais. Uma interferência baixa, rítmica, quase como uma pulsação. Base Jutaí, aqui, Expedição Mendonça. Encontramos a formação, coordenadas. Ele ditou os números, mas sua voz foi diminuindo até que parou completamente. No centro do círculo de pedras, a vegetação havia se organizado de forma impossível. Vista de cima, eles tinham subido numa árvore próxima para fotografar, formava o contorno claro de um rosto humano, não esculpido, não plantado, crescido. Base Jutaí, vocês estão recebendo? A voz do operador chegava cheia de estática. Álvaro segurou o microfone com mãos trêmulas. O sol estava se pondo, e a formação começava a brilhar, não com luz própria, mas refletindo algo que não conseguiam identificar. Não estamos vendo algo. A voz dele saiu quebrada, quase um sussurro. Não é pedra. Viva! O rádio soltou um ruído agudo e se calou para sempre. Marina tirou a última foto antes que a escuridão engolisse a expedição. A notícia chegou a Belém numa terça-feira chuvosa, quando Regina Mendonça estava corrigindo provas na sala dos professores do colégio, onde dava aulas de geografia. O telefone tocou 3 vezes antes que ela atendesse, ainda com a caneta na mão. Senhora Mendonça, aqui é da base de operações do INPE em Manaus. O seu marido... As palavras se misturaram com o som da chuva na janela. 9 dias sem contato. Equipamento de rádio com defeito. Equipe de busca já mobilizada. Regina deixou as provas caírem no chão.
Eles vão encontrar, mãe, disse Pedro, filho mais velho do casal, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a mãe. Aos 19 anos, ele havia herdado a curiosidade científica do pai, mas não sua coragem para a floresta. Papai conhece a selva melhor que ninguém. As primeiras 48 horas foram de esperança controlada. Helicópteros do exército vasculharam a região do Jutaí em turnos de 6 horas. Pilotos experientes sobrevoaram cada clarão, cada rio menor, cada área onde uma barraca poderia ser montada. Nada. Na aldeia Marubo mais próxima, o cacique Tixana contou uma história que gelou o sangue dos militares. Na noite em que os brancos se perderam, vimos luzes dançando sobre as árvores, luzes que pulsavam como o coração de onça ferida. Nossos ancestrais dizem que quando a floresta respira assim, é melhor não respirar junto. O tenente-coronel Brandão, comandante da operação de busca, anotou tudo no relatório, mas descartou como folclore local. Tinha homens racionais para encontrar, não histórias para colecionar. Na segunda semana, expandiram o perímetro de busca. 40 soldados em grupos de 5, caminhando em linha pelas trilhas de animais. Cada pegada, cada galho quebrado, cada marca na lama era analisada com lupa. Carlos Silva, pai do assistente de pesquisa, chegou a Manaus no 14º dia, carregando apenas uma mochila e uma determinação silenciosa. Homem simples, mecânico aposentado, nunca havia pisado numa floresta, mas conhecia o filho. Meu Carlos não some assim, repetia para qualquer um que quisesse ouvir. Desde menino, ele sempre volta para casa. Sempre. A família de Marina, fotógrafa que havia se juntado à expedição, organizou uma campanha nas rádios locais. Cartazes com as fotos dos 4 desaparecidos foram colados em postos de gasolina, bares e igrejas em todas as cidades ribeirinhas. A imagem de Álvaro, sorrindo numa formatura de óculos e paletó, se tornou símbolo da busca. No 21º dia, encontraram o primeiro rastro concreto. Joaquim Ferreira, guia experiente que conhecia cada árvore do Jutaí, havia deixado uma marca, 3 riscos na casca de uma seringueira, código que usava para sinalizar perigo. A árvore ficava a 2 quilômetros da última posição conhecida da expedição. Os soldados seguiram a trilha como cães farejadores. Mais 3 árvores marcadas, sempre apontando para oeste, sempre mais fundo na mata. Na 4ª marca, pararam. As pegadas simplesmente cessavam. Como assim cessavam? Perguntou Regina ao tenente-coronel durante a 3ª reunião na base. Ela havia emagrecido 10 quilos em um mês e tinha olheiras que pareciam machucados roxos. Senhora, vou ser direto. As pegadas chegam até uma clareira pequena e param, como se eles tivessem voado dali. Pessoas não voam, tenente-coronel. Eu sei, senhora. Por isso vamos continuar procurando. Mas a busca oficial terminou no 45º dia. Ordens de Brasília. Recursos limitados. Outros casos urgentes. Regina voltou para Belém com uma certeza amarga. Álvaro não estava morto. Estava perdido. E perdido, na Amazônia, era uma espécie diferente de desespero. Os meses que se seguiram transformaram a casa da família Mendonça num centro de operações particular. Mapas cobriam as paredes da sala, marcados com alfinetes coloridos indicando cada área já pesquisada. Regina gastou as economias contratando pilotos particulares, guias independentes, qualquer um disposto a procurar. Pedro trancou a faculdade de engenharia e passou a estudar cartografia, navegação e sobrevivência na selva. Quando eu estiver pronto, vou atrás dele, prometia à mãe todas as noites. O caso ganhou repercussão nacional em dezembro de 1985, quando a revista Manchete publicou uma matéria de 8 páginas intitulada O Mistério do Jutaí. Álvaro foi descrito como um dos maiores conhecedores da Amazônia, e sua expedição perdida virou símbolo dos perigos que a floresta ainda guardava. Cartas chegavam de todo o Brasil, médiuns oferecendo visões, aventureiros propondo expedições amadoras, cientistas sugerindo teorias. Regina lia tudo, desesperada por qualquer pista. Em fevereiro de 1986, 6 meses após o desaparecimento, Pedro organizou uma expedição própria com 3 amigos da universidade. Duraram 4 dias na mata antes que a malária derrubasse 2 deles
e uma picada de cobra quase matasse o terceiro. A floresta não quer ser encontrada, sussurrou Pedro para a mãe no hospital, delirando de febre. Ela esconde as coisas que não devemos ver. O caso foi oficialmente arquivado em setembro de 1987. Regina recebeu uma carta formal comunicando que, esgotadas todas as possibilidades de investigação, o processo será transferido para o arquivo de casos não resolvidos. Ela guardou a carta numa gaveta e nunca mais falou sobre desistir. Álvaro Pires de Mendonça havia se tornado mais uma história que a Amazônia engoliu, mais um nome numa lista de pessoas que a floresta decidiu manter para si. Mas histórias, como sementes na terra úmida, às vezes demoram décadas para germinar. 35 anos depois, numa sala refrigerada em São Paulo, um jovem analista de dados chamado Rafael Costinha estava fazendo hora extra numa tarefa que parecia simples: catalogar imagens antigas de satélite para um projeto de monitoramento de desmatamento. Era março de 2020 e a startup GeoVision havia recebido uma verba federal para digitalizar e analisar décadas de fotografias aéreas da Amazônia. Rafael, formado em geografia pela USP, pegara o trabalho mais pela curiosidade que pelo salário. Sempre foi fascinado pela ideia de ver a Terra de cima como um deus observando suas criações. Só mais uma pasta e vou embora, murmurou para si mesmo, clicando no arquivo rotulado Jutaí 985-1990. Era quase meia-noite. O escritório estava vazio e ele já havia analisado centenas de imagens da região. A primeira foto o fez parar. Tirada em setembro de 1985, um mês após o desaparecimento da expedição Mendonça, a imagem mostrava uma área de floresta densa com uma anomalia pequena, mas claramente visível. No meio da vegetação uniforme, havia uma forma geométrica de aproximadamente 30 metros de largura. Rafael aumentou o zoom. Que diabos? Sussurrou, sentindo um arrepio subir pela espinha. A formação parecia orgânica, mas era geometricamente perfeita demais para ser natural. Vista de cima, lembrava vagamente um rosto humano deitado, 2 pontos escuros que poderiam ser olhos, uma linha mais clara que sugeria uma boca, contornos que formavam o que se assemelhava a um perfil. Rafael checou as coordenadas, conferiu 2 vezes. A localização coincidia exatamente com os relatórios da expedição perdida, que ele havia lido numa matéria da Super Interessante anos antes. Já não pode ser coincidência, murmurou, salvando a imagem e abrindo o arquivo da foto seguinte. A anomalia estava lá também. E na próxima, e na próxima. Em todas as imagens da região entre 1985 e 1990, a forma misteriosa permanecia no mesmo local, mas com pequenas variações. Às vezes parecia mais definida, outras vezes mais difusa, como se respirasse. Rafael passou a madrugada analisando cada pixel, cada sombra, cada gradação de cor. Usou todos os filtros disponíveis no software, ajustou contraste, brilho, saturação. A forma não apenas persistia, ela se tornava mais nítida. Na manhã seguinte, chegou ao escritório 2 horas mais cedo e foi direto falar com Duatiuarra Letícia Amaral, coordenadora do projeto e professora aposentada do INPE. Doutora, precisa ver isso, disse, puxando uma cadeira para perto do computador dela. Letícia, aos 62 anos, havia passado décadas interpretando imagens de satélite. Já tinha visto de tudo: crateras de meteoritos, formações rochosas inexplicáveis, até pegadas de dinossauros preservadas na lama. Mas quando Rafael mostrou a descoberta, ela ficou em silêncio por longos minutos. Onde exatamente é isso? Perguntou finalmente. Rio Jutaí, oeste do Amazonas. As coordenadas batem com a expedição do professor Mendonça, completou ela, e Rafael percebeu que não era a primeira vez que ela ouvia aquele nome. A senhora conhecia o caso? Letícia suspirou, tirando os óculos para limpar as lentes. Rafael, eu estava no INPE quando ele desapareceu. Fui eu quem coordenou a análise das últimas transmissões de rádio. Álvaro era amigo do meu orientador de doutorado. Ela se aproximou da tela, estudando cada detalhe da anomalia. Nunca conseguimos explicar a interferência que apareceu nas comunicações deles. Um padrão rítmico, quase como... Ela parou, franzindo o senho. Espera, você tem acesso às imagens mais recentes da área.
Rafael clicou rapidamente pelo sistema até encontrar fotografias de 2019 e 2020. A forma ainda estava lá, mas tinha mudado. Parecia maior, mais definida, e havia algo no centro, um ponto pequeno e brilhante que não aparecia nas imagens antigas. Isso não é vegetação, sussurrou Letícia. Vegetação não forma padrões geométricos tão precisos por 3 décadas consecutivas. Então o que é? Não sei, mas sei que preciso ir lá verificar pessoalmente. A expedição foi organizada em 2 semanas. Letícia usou seus contatos no INPE para conseguir autorização oficial, e Rafael se voluntariou para acompanhar, apesar dos protestos da namorada e da mãe. Levaram drones equipados com câmeras de alta resolução, equipamento para análise de solo, detectores de metal e instrumentos para medir campos magnéticos. A ideia era sobrevoar a área, coletar dados e voltar para São Paulo no mesmo dia. O voo de helicóptero durou 3 horas. Quando chegaram às coordenadas, o piloto teve dificuldade para manter a aeronave estável. "Tô sentindo interferência nos instrumentos", gritou por cima do ruído das hélices. "Não posso ficar muito tempo aqui." Letícia lançou o primeiro drone. As imagens começaram a chegar em tempo real no tablet, mas havia algo estranho. O que parecia tão claro nas fotografias de satélite estava quase invisível a olho nu. Apenas uma pequena variação na densidade da vegetação. "Coloca o filtro infravermelho", instruiu Letícia. Rafael ajustou os controles do drone e a imagem mudou completamente. A forma ressurgiu com clareza impressionante, como se estivesse se revelando apenas para a tecnologia, não para os olhos humanos. "Doutora, olha ao centro", disse Rafael, apontando para o tablet. No ponto que tinham identificado como um pequeno brilho nas imagens de satélite, o infravermelho mostrava uma fonte de calor pulsante, não constante, pulsava com um ritmo específico, hipnótico. Letícia conectou um fone de ouvido ao detector de campos magnéticos e quase o arrancou da cabeça imediatamente. "Meu Deus", sussurrou com o rosto pálido. "Rafael, o padrão é idêntico ao das transmissões de rádio de 1985. O piloto gritou que precisavam sair dali. Os instrumentos de navegação estavam enlouquecendo e ele não conseguia mais se orientar com precisão. Recolheram os drones rapidamente e partiram, mas não antes que Rafael conseguisse gravar 15 minutos de vídeo da anomalia. De volta a São Paulo, passaram semanas analisando o material. A conclusão era impossível de aceitar, mas impossível de negar. Havia algo na floresta amazônica que não deveria existir. Algo que formava padrões geométricos perfeitos, emitia calor de forma rítmica e interferia em equipamentos eletrônicos. Algo que havia aparecido exatamente no local e na época em que 4 pessoas desapareceram sem deixar rastro. "O que fazemos com isso?", perguntou Rafael numa sexta-feira à noite, observando as imagens pela 100ª vez. Letícia ficou em silêncio, segurando uma foto antiga de Álvaro Mendonça que havia encontrado nos arquivos do INPE. O homem sorria para a câmera ao lado de um microscópio, jovem e cheio de curiosidade científica. "Fazemos a coisa certa", respondeu finalmente. "Contamos a verdade, mesmo que ninguém acredite." A reportagem da Folha de S. Paulo saiu numa manhã de domingo de abril de 2020, com o título "Satélites revelam anomalia misteriosa na Amazônia." A matéria de 3 páginas trazia as descobertas de Rafael e Letícia, mas foi tratada como curiosidade científica, mais uma das tantas esquisitices que a floresta reservava para quem a estudava. Regina Mendonça, agora com 78 anos e aposentada há uma década, leu a reportagem 3 vezes antes de acreditar no que estava vendo. As coordenadas eram exatas. A descrição da forma vista do alto batia com os desenhos que Álvaro fazia em seus cadernos de campo quando tentava explicar formações geológicas complexas. Ela ligou para o jornal e conseguiu o telefone de Letícia Amaral. "Doutora, meu nome é Regina Mendonça. Meu marido, Senhora Regina", interrompeu Letícia, reconhecendo o nome imediatamente. "Eu estava esperando a sua ligação." Elas se encontraram numa padaria em Pinheiros 2 semanas depois. Regina havia trazido uma mala cheia de documentos, cartas, relatórios da busca, mapas que Álvaro havia anotado à mão e 3 cadernos de campo de expedições anteriores. Ele sempre desenhava as formações
antes de fotografar, explicou Regina, abrindo um caderno na página marcada. Dizia que os olhos humanos captavam detalhes que as câmeras perdiam. Letícia quase derrubou o café quando viu o desenho. Era idêntico à forma que haviam descoberto nas imagens de satélite, feito 3 anos antes da expedição final. Durante uma viagem à região do Xingu, Álvaro havia escrito ao lado: formação vista pelos Kayapó como respiração da Terra, verificar coordenadas e retornar para estudo detalhado. Ele já havia visto isso antes, sussurrou Letícia. Não isso exatamente, mas padrões similares, confirmou Regina, virando as páginas. Olha aqui, havia mais desenhos, formações circulares, padrões geométricos na vegetação, sempre associados a relatos indígenas sobre locais sagrados ou perigosos. Álvaro havia coletado histórias de dezenas de tribos diferentes, todas descrevendo fenômenos similares. Ele acreditava que havia uma conexão, continuou Regina, que a floresta não era apenas um ecossistema, mas algum tipo de organismo consciente. Letícia folheou os cadernos com reverência científica. As anotações de Álvaro eram meticulosas, cruzando dados geológicos com relatos antropológicos, medições de campo com mitologia indígena. Regina, posso levar isso para análise? Prometo devolver tudo. Pode ficar com tudo. Já guardei essas páginas tempo demais. De volta ao laboratório, Letícia e Rafael começaram a conectar pontos que tinham esperado 35 anos para serem ligados. Os padrões identificados por Álvaro apareciam em imagens de satélite de épocas diferentes, sempre associados a anomalias magnéticas, sempre em regiões onde expedições científicas haviam relatado fenômenos inexplicáveis. O ponto mais inquietante estava na última página do último caderno de Álvaro, um mapa da região do Jutaí com anotações sobre pulsos eletromagnéticos de origem desconhecida que ele havia detectado durante uma expedição anterior. Ele sabia que ia encontrar algo lá, murmurou Rafael. A pergunta é, por que foi mesmo assim? A resposta chegou numa ligação de Regina uma semana depois. Encontrei mais uma coisa, disse ela, com a voz embargada. Uma carta que Álvaro escreveu para mim, mas nunca entregou. Estava no meio dos livros de geologia dele. Ela leu pelo telefone. Minha querida Regina, se você está lendo isso, provavelmente aconteceu o que eu temo que possa acontecer. Durante anos, recolhi evidências de que nossa floresta não é o que parece ser. Os indígenas sempre souberam. Eles falam de lugares onde a terra respira, onde o tempo se move diferente, onde pessoas entram e não voltem como eram antes. Acredito que estamos diante de um fenômeno que nossa ciência ainda não consegue explicar. Não supernatural, mas natural de uma forma que não compreendemos. A Amazônia pode ser muito mais do que um ecossistema. Pode ser um organismo único, consciente de alguma maneira que nossa mente humana não alcança. Vou para o Jutaí, porque preciso saber. Não posso morrer se perguntando se deixei de descobrir algo que poderia mudar nossa compreensão sobre a vida na Terra. Se não voltar, saiba que não foi em vão. Às vezes, o conhecimento vale mais que a segurança. Te amo, e perdoe minha curiosidade incurável. Álvaro. Regina terminou a leitura em silêncio. Do outro lado da linha, Letícia e Rafael trocaram olhares. Senhora Regina, disse Letícia finalmente, o que a senhora gostaria que fizéssemos com essas informações? O que Álvaro faria? Continue procurando. Eles continuaram. Durante meses, analisaram imagens de satélite de toda a Amazônia, procurando padrões similares. Encontraram dezenas, formas geométricas impossíveis escondidas sob a copa das árvores, visíveis apenas para sensores infravermelhos, sempre associadas a anomalias magnéticas. Em setembro de 2020, conseguiram autorização para uma segunda expedição ao Jutaí, desta vez com equipamento mais sofisticado e apoio oficial do INPE. A anomalia havia crescido. Agora media quase 50 metros de diâmetro, e o ponto central pulsava com uma intensidade que interferia nos instrumentos a quilômetros de distância. Quando tentaram pousar um drone no centro da formação, o equipamento simplesmente parou de funcionar. Não caiu, não quebrou, apenas ficou suspenso no ar imóvel, como se tivesse sido desligado por uma força externa. Isso não é possível, repetia Rafael, tentando retomar o controle do drone.
Letícia olhava para os monitores com uma expressão que misturava fascinação científica e medo ancestral. Rafael, amplia a imagem noturna da área central. Quando ele ajustou os controles, ambos ficaram em silêncio. No centro da boca, da formação, havia um pequeno ponto luminoso pulsando num ritmo específico. Letícia conectou o equipamento de análise sonora e quase desmaiou quando ouviu o resultado. Era idêntico ao padrão de som registrado na última transmissão de Álvaro em 1985. O mesmo ritmo, a mesma frequência, como se a Terra estivesse repetindo, há 35 anos, as últimas palavras do explorador desaparecido. Eles voltaram para São Paulo em silêncio, carregando dados que sabiam que ninguém acreditaria completamente. 6 meses depois, quando tentaram obter autorização para uma terceira expedição, foram informados de que a área havia sido reclassificada como Zona de Preservação Especial e estava fechada para pesquisas não autorizadas. Os arquivos da Expedição Mendonça, que estavam disponíveis para consulta pública desde 1987, foram transferidos para uma classificação que requeria autorização especial. Rafael tentou mapear a anomalia usando imagens de satélite mais recentes, mas descobriu que todas as fotografias da região, após março de 2021, haviam sido editadas. A forma misteriosa simplesmente não aparecia mais nas imagens oficiais. Eles estão escondendo, disse ele para Letícia durante uma ligação criptografada em dezembro de 2021. Ou protegendo, respondeu ela. A pergunta é, protegendo o quê? Ou de quem? A última entrada do diário de pesquisa de Letícia, datada de 25 de dezembro de 2021, continha apenas uma frase. Álvaro estava certo. A floresta não guarda segredos. Ela é o próprio segredo. Regina Mendonça morreu peacilmente em janeiro de 2022, aos 80 anos. Pedro, agora professor de geografia como o pai, encontrou entre os pertences dela uma última carta de Álvaro que nunca havia sido mencionada. Se algum dia descobrirem o que aconteceu conosco, digam que não desaparecemos, nos tornamos parte de algo maior. A Amazônia não mata, ela integra. Quem conseguir aceitar isso talvez compreenda que nunca fomos separados da natureza. Apenas esquecemos como ouvi-la. A forma que vocês veem de cima é apenas o eco visível de algo muito mais profundo. Somos agora parte da respiração da Terra, e ela respira conosco. Não nos procurem mais. Procurem entender. Pedro dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na mesma gaveta onde a mãe havia mantido, por 37 anos, o último mapa que o pai havia desenhado antes de partir para o Jutaí. Nas imagens de satélite mais recentes, obtidas por hackers e vazadas na internet, a forma misteriosa ainda aparece, mas nunca no mesmo lugar 2 vezes, como se estivesse caminhando pela floresta, lentamente, procurando por algo ou por alguém.